Imagine por um instante um murmúrio, um zumbido antigo que ecoa através do tempo, carregado de mistério e fé. Agora, imagine esse som tomando forma, materializando-se em uma pergunta que desafia o senso comum. E se eu te dissesse que uma das mais vibrantes e genuinamente brasileiras religiões nasceu de um espírito, em meio a uma sessão espírita convencional? Parece roteiro de filme, mas é a surpreendente gênese da Umbanda, uma fé que pulsa em cada canto do Brasil e que vamos desvendar hoje passo a passo, desde seus primeiros e controversos momentos. Prepare-se para mergulhar na história de uma religião que, apesar de todo o preconceito, floresceu para se tornar um farol de acolhimento e caridade. Nos transportamos para o Brasil do início do século XX, um período de efervescência cultural e social. As cidades cresciam, as ideias fervilhavam e no campo religioso, o sincretismo já era uma realidade latente, misturando crenças africanas, indígenas e católicas de forma orgânica. Nesse cenário, o espiritismo kardecista ganhava terreno, oferecendo respostas e consolo a muitos que buscavam conexão com o mundo espiritual. As sessões espíritas eram um palco para a busca por entendimento, cura e orientação, e serviam como pano de fundo para o que estava por vir. É nesse contexto que surge Zélio Fernandino de Moraes, um jovem carioca, nascido em 1891, que aos 17 anos começou a manifestar experiências mediúnicas marcantes e, para muitos, inexplicáveis. Ele apresentava paralisias misteriosas, falava em línguas estranhas e incorporava espíritos que não se encaixavam nos padrões da época. A família, aflita, buscou ajuda médica e religiosa, e Zélio foi levado a diversos centros espíritas. A doença misteriosa o consumia, mas, na verdade, era o seu chamado espiritual que se manifestava de forma contundente. O ponto de virada aconteceu em 15 de novembro de 1908, em Niterói, durante uma sessão da Federação Espírita de Niterói, na casa de um parente. Os médiuns e dirigentes espíritas, pessoas de respeito e conhecimento, estavam reunidos, esperando as manifestações habituais. De repente, Zélio, o jovem doente, levantou-se e, com uma voz firme e potente, anunciou: "Aqui está uma nova religião, que irá se chamar Umbanda." Não era Zélio quem falava, mas sim o caboclo das 7 encruzilhadas, um espírito que se apresentava de forma simples, com linguajar direto e que não se encaixava nos padrões elevados e cultos que os espíritas kardecistas esperavam. O discurso do caboclo foi revolucionário e desafiador. Ele afirmou que a nova religião viria para aqueles que se sentiam oprimidos, para os negros, para os índios, para os pobres, para os que não tinham voz. Acolheria a todos, sem distinção de raça, cor ou condição social. Os espíritas ortodoxos da mesa, chocados com a manifestação de um espírito atrasado, de um índio, recusaram-se a aceitar tal entidade. Para eles, espíritos evoluídos deveriam se manifestar de forma mais erudita, sem as características que associavam a camadas sociais menos privilegiadas. A recusa foi clara, mas a resposta do caboclo foi ainda mais incisiva. Ele reiterou a necessidade de uma religião que se importasse com os marginalizados, que falasse a linguagem do povo e que praticasse a caridade sem preconceitos. A frase icônica ecoou: "Se julgam que eu não sou evoluído, venham amanhã à minha casa, que eu lhes provarei que tenho muito a ensinar." E assim, em meio à ruptura com a ortodoxia espírita, nascia a Umbanda. A promessa de uma fé que acolheria a todos, sem distinção, atraiu os primeiros seguidores, seduzidos pela mensagem de caridade, simplicidade e amor. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A partir daquele momento seminal em Niterói, a Umbanda começou a consolidar seus pilares, uma fé nascida da necessidade de acolhimento e da prática da caridade irrestrita. Os princípios básicos que o caboclo das 7 encruzilhadas trouxe eram claros: a caridade como essência de todas as ações, a humildade como caminho para o aprendizado e o amor ao próximo como força motriz. Estes não eram meros conceitos teóricos, mas sim diretrizes para uma vida de serviço e evolução espiritual. No centro da cosmologia umbandista ergue-se Olorum, o Deus Supremo, criador de tudo o que existe, a fonte primordial de toda a vida. Abaixo de Olorum, mas intrinsecamente ligados a ele, estão os orixás, divindades que representam as forças da natureza e os aspectos da criação. São manifestações divinas encontradas nos rios, nas matas, nas pedreiras, no mar, no fogo e no ar. Cada orixá possui características, domínios e arquétipos próprios, influenciando o destino e a personalidade dos seres humanos. Complementando essa estrutura, surgem os guias espirituais, caboclos, pretos velhos e crianças, entidades que atuam como mensageiros e orientadores, trazendo sabedoria, cura e consolo. Os caboclos representam a força e a sabedoria indígena,
os pretos velhos, a resiliência e a humildade dos ancestrais africanos, e as crianças, a pureza e a alegria. Essa tríade, Olorum, orixás e guias, forma o alicerce espiritual da Umbanda. É impossível falar da Umbanda sem abordar seu sincretismo religioso, longe de ser uma mera mistura caótica. Essa fusão é uma demonstração da capacidade de adaptação e de acolhimento da fé. Elementos do catolicismo, como a veneração a santos que são associados aos orixás, e das religiões africanas, como os rituais, os pontos cantados e a própria figura dos orixás, se entrelaçam de forma orgânica. Essa lógica sincrética não é uma negação de suas raízes, mas uma forma de tornar a mensagem espiritual acessível e familiar a um povo que já vivia sob a influência dessas culturas diversas. Para muitos, foi a maneira de praticar sua fé ancestral sob o manto da religião dominante. Uma estratégia de resistência e sobrevivência cultural e espiritual. Com os ensinamentos estabelecidos, o passo seguinte foi a organização dos primeiros templos. O primeiro deles, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, fundada pelo próprio Zélio Fernandino de Moraes, tornou-se o berço físico da Umbanda. Dali, a mensagem começou a se espalhar, e outros centros foram surgindo, inicialmente de forma modesta, em casas e quintais. A oralidade era a principal forma de transmissão dos ensinamentos, com os dirigentes e médiuns passando adiante o conhecimento e as práticas que recebiam dos guias espirituais. No entanto, o caminho da Umbanda estava longe de ser fácil. Como uma religião que nasceu da marginalidade e que acolhia os marginalizados, ela própria se viu marginalizada e incompreendida. A perseguição policial e social foi uma constante. Templos eram invadidos, médiuns e praticantes eram presos, acusados de charlatanismo ou de práticas de feitiçaria. A imprensa da época frequentemente publicava artigos difamatórios, alimentando o preconceito e a ignorância. A Umbanda precisou lutar para existir, muitas vezes na clandestinidade, com seus rituais sendo realizados em segredo para evitar a repressão. A resiliência dos umbandistas, a fé inabalável e a dedicação dos líderes religiosos foram cruciais para manter viva a doutrina e resistir a essa onda de intolerância. Apesar das adversidades, a Umbanda se espalhou pelo Brasil, adaptando-se a diferentes realidades regionais e absorvendo nuances culturais locais. Essa difusão natural levou ao surgimento de diversas linhas e vertentes, como a Umbanda Branca, a Umbanda Omolocô, entre outras. É importante entender que essa diversidade não é uma fraqueza, mas sim uma característica intrínseca de uma religião, que se desenvolveu organicamente em um país de dimensões continentais. Cada vertente mantém os princípios básicos, mas com rituais e abordagens específicas. A organização em federações foi um passo importante para a legitimação da religião, buscando unificar diretrizes e combater o preconceito. Curiosidades históricas revelam que a codificação dos rituais e a sistematização dos ensinamentos foram um processo gradual, com a contribuição de outros médiuns e estudiosos que se juntaram a Zélio. Desmistificar preconceitos é fundamental. A Umbanda não é uma seita do mal, nem pratica sacrifícios humanos ou animais em massa, como muitas vezes foi falsamente acusada. Sua essência é a caridade, a busca pela evolução espiritual e o amor incondicional. A Umbanda, que nasceu sob o estigma da perseguição, hoje no século XXI, experimenta um reconhecimento e uma visibilidade que seus pioneiros jamais poderiam ter imaginado. Longe da clandestinidade, ela ocupa seu lugar de direito no cenário religioso brasileiro e global, embora a luta contra a intolerância religiosa seja uma batalha contínua e ainda muito presente. O preconceito, infelizmente, não desapareceu, mas a voz dos umbandistas se tornou mais forte e ressonante. As redes sociais e a internet se transformaram em poderosas ferramentas de divulgação e desmistificação, permitindo que a verdadeira face da Umbanda, a caridade, o amor e o respeito, alcance milhões de pessoas, rompendo barreiras de ignorância e estigmas seculares. A prática religiosa da Umbanda no cotidiano de seus seguidores é uma jornada de fé e comprometimento. Os rituais, com seus pontos cantados, defumações, oferendas e danças, não são meras formalidades, mas expressões profundas de conexão com o divino e com a natureza. As oferendas, por exemplo, são atos de gratidão e reverência aos orixás e guias espirituais, uma forma de estabelecer um vínculo de troca e respeito. Mais do que isso, a caridade e o serviço social são pilares inegociáveis da atuação umbandista. Muitos terreiros funcionam como centros de apoio comunitário, oferecendo desde refeições a necessitados até aconselhamento espiritual e psicológico, demonstrando na prática o amor ao próximo ensinado pelo caboclo das 7 encruzilhadas. A conexão com a ancestralidade, especialmente através dos pretos velhos e caboclos, é um elo vital,
valorizando as raízes africanas e indígenas que formam a identidade cultural e espiritual do Brasil. A Umbanda impacta positivamente a vida de seus seguidores ao oferecer um senso de comunidade, propósito e acolhimento, transformando dores em aprendizado e desafios em força. O legado de Zélio Fernandino de Moraes e a mensagem atemporal do Caboclo das Sete Encruzilhadas permanecem vivos e pulsantes. A visão pioneira de Zélio, que teve a coragem de romper com o estabelecido para dar voz a uma nova manifestação espiritual, foi o catalisador para o surgimento de uma religião que se tornaria um símbolo de resistência cultural e espiritual. A Umbanda, com sua capacidade de acolher a todos sem distinção, de valorizar a natureza e de praticar a caridade, transcendeu o tempo e as adversidades. Ela é a prova viva de que a espiritualidade pode ser um farol de esperança e transformação, guiando seus filhos e filhas por um caminho de evolução e amor. Ao final desta jornada pela história da Umbanda, somos convidados a uma reflexão profunda. A importância da tolerância e do respeito às diferentes crenças nunca foi tão crucial em nossa sociedade. Em um mundo cada vez mais polarizado, a mensagem universal de amor e caridade da Umbanda ecoa como um lembrete poderoso de nossa humanidade compartilhada. Independentemente de nossas próprias convicções, podemos aprender com a resiliência e a capacidade de acolhimento desta fé. Qual o verdadeiro valor de uma fé que acolhe e transforma vidas? É um valor imensurável, que se manifesta na cura de almas, na construção de comunidades e na promoção da dignidade. Que esta história inspire a pesquisa, o diálogo e a busca por conhecimento sobre as diversas manifestações espirituais, promovendo um mundo onde a compreensão e o respeito prevaleçam sobre a ignorância e o preconceito. A Umbanda, em sua essência, é um convite à caridade, à humildade e, acima de tudo, ao amor.